1, 2, 3. Saudações, cá estamos nós para a nossa quarta aula de indução. E a aula de hoje é um pouco mais importante do que as aulas que nós vimos anteriormente, porque o que vamos falar hoje, apesar de ser de forma superficial, são coisas que devem tomar em conta toda vez que forem a um gráfico, né? Toda vez que quiserem operar. Não tem como. Não pode esquecer de forma alguma. Por isso que aparece nessa quarta aula de indução, como forma a tentar perceber mais ou menos como é que isso funciona, não é? Estamos a falar de seções de mercado, vamos falar também da estrutura de mercado, um pouco sobre a liquidez e mais um pouco sobre a psicologia trader. Sem mais delongas, seções de mercado. Bom, o mercado não é algo programado e inserido em um computador para rodar, não é? O mercado é um conjunto de efeitos das decisões tomadas por pessoas individuais, coletivas, e que tem um impacto significativo na economia mundial, né? Então, as seções do mercado também são um desses eventos que tem impacto sobre a economia mundial, né? Então, basicamente, quando falamos de seções, estamos a falar dos principais bancos centrais mundiais, né? Ou dos principais bancos que têm impacto na economia mundial. Estamos a falar primeiro da seção asiática, que podemos chamar de Asia Range, que particularmente começa às 7 da noite e termina às 9 da noite também. Isso no horário de Nova York. Por que da diferenciação do horário de Nova York e o nosso horário, né, moçambicano? É que, na maioria das vezes, os conteúdos que vamos aprender estarão baseados exatamente na seção, no horário nova-iorquino, né? Claramente que podemos tentar deduzir para o nosso horário, mas de forma prática, nós estaremos sempre a usar o horário nova-iorquino. É muito fácil hoje em dia tentar usar o horário de outras pessoas utilizando a internet, né? A outra seção é a abertura de Londres. Já estamos dentro da seção de Londres. Claramente seria o Banco Central de Londres, que abre excessivamente às 2 da manhã até às 5. Então, o período de abertura é esse intervalo das 2 às 5, que para nós seria das 9, que seria das 9 às 12. Depois tem a abertura de Nova York. Nesse caso, seria o Banco Central de Nova York, né? Que movimenta grandes volumes de negócios, né? 1, 2, 3. Que é responsável pela movimentação de grandes volumes de dinheiro, né? Essa abertura começa às 7 até às 9 da manhã, no horário nova-iorquino. Para nós seria das 14 até às 16, não é? A abertura da seção de Nova York. Depois temos o fechamento de Londres, né? Houve abertura, claramente, que teria fechamento. Fechamento de Londres, que seria das 10 às 12 da noite. Eu coloquei da manhã aí, mas é da noite. Que para nós seria das 5 mesmo até às 12 da noite. Mas isso vamos entender com mais profundidade nas aulas de imersão. Eu só quero que percebam que existe uma coisa chamada seções de mercado e que basicamente é a abertura ou a atividade prestada pelos principais bancos centrais das principais potências financeiras do mundo, não é? Porque elas não gerem aquilo que é a saúde financeira do mundo, não. Mas porque elas têm um impacto naquilo que é a situação econômica do mundo inteiro, acabam sendo importantes de nós conhecermos, porque estarão diretamente ligados com a movimentação daquele gráfico que vocês já conhecem, né? Então é muito importante que conheçam a abertura, ou melhor, todas essas seções que coloquei aí, desde a seção asiática, a abertura de Londres,
a abertura de Nova York e o fechamento de Londres, né? Para mim, o fechamento de Nova York já parece muito tarde, então não nos é viável. Mas basicamente esses são os principais, apesar de existirem outros. Esses horários são os que são promissores para trading, né? Depois disso, vamos falar um pouco da estrutura de mercado. Essa é uma introdução que devem guardar convosco para todo sempre, né? Daí que chamamos de indução. Então, quando nós falamos de estrutura de mercado, eu quero que inicialmente vocês percebam que o mercado, em hipótese alguma, vai se movimentar em uma única linha reta. Em hipótese alguma, isso vai acontecer. Então, o mercado movimenta-se através de ondas, não é? Conseguem perceber que ele tende a ir para cima, mas não significa que ele está a ir em uma única direção. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por isso que dizemos que movimenta-se em forma de ondas ou ciclos, podemos assim dizer. Então, dentro da estrutura de mercado, nesta primeira fase, nesta indução, eu quero que vocês percebam exatamente o que eu acabei de dizer. Que o mercado não se movimenta em linha reta, mas que se movimenta em forma de ondas, ou em fases, podemos assim dizer, não é? Então, o que vai formar um mercado de alta, em palavras simples, o mercado a subir, serão fundos mais altos e topos, fundos mais altos, sim, os fundos aqui, e os topos ainda mais altos. Então, vão formar um mercado de alta. Quando o mercado de baixa seria essencialmente o contrário do que vimos lá. Vai se formar estruturas mais baixas, nesse caso, altos mais baixos e baixos mais baixos. Então, é isso que eu quero que vocês entendam inicialmente, quando falamos de estrutura de mercado, que o mercado não se movimenta em uma única linha reta, se movimenta em ondas. O que vai acontecer é que vai existir aquilo que nós chamamos de quebra de estrutura, né? Porque podemos perceber que aqui o mercado tendia, ou tende, deste lado esquerdo, tende a elevar o seu preço, podemos dizer desse jeito, por enquanto, não é? Então, o que acontece é que o mercado tende a quebrar estruturas em alta, não é? E o que acontece nesse exato momento? Simplesmente há uma reversão de estrutura. De estruturas de altas que vínhamos quebrando, em dado momento, quebrou-se estrutura para baixo. Estrutura para baixo significa que houve uma reversão de estrutura de alta para uma estrutura de baixa. Acho que já estou a falar muito para aquilo que é indução. Mas basicamente é isso que vocês têm que entender com estrutura. É uma noção vaga do que é a estrutura do mercado no mundo Forex. A seguir, vamos falar um pouco da liquidez. Existem muitas coisas que podemos aqui falar sobre a liquidez. Pelo que, sendo uma aula de introdução, não vamos conseguir abrigar todas as coisas que eu teria a falar sobre liquidez, que é um tema importantíssimo. Esqueceu liquidez, você não tem como seguir aquilo que é o mercado ou entender o próprio mercado. Liquidez é a facilidade com a qual podemos trocar bem, um bem por dinheiro. Aí vem bem, mas devia ser um bem por dinheiro, né? Então, quanto mais fácil for trocar uma determinada coisa por dinheiro, mais essa coisa é líquida. É o que basicamente esse trecho está a dizer. E o mercado financeiro, o mercado de Forex, é o mercado mais líquido que existe. Porque a qualquer momento eu posso transformar ou trocar, conforme usei a palavra aí, ações, por exemplo, em dinheiro. Dinheiro em ações, com um simples clique. Então, é tipo super líquido. Porque a qualquer momento eu posso transicionar, posso trocar de ação para dinheiro, nesse caso, ou qualquer troca de paridades. O próprio dinheiro está a ser transacionado aqui. Acho que daí que torna isso tudo muito líquido. Mas basicamente o que vocês têm que entender é que o mercado de Forex é extremamente líquido. É o mercado mais líquido que existe no mundo inteiro. Porque existe essa facilidade de transformar tanto ações, tanto commodities, qualquer coisa, stocks, índices, em dinheiro, né?
com um simples clique. O que faz o mercado subir e ou descer? E vem aí a resposta é a liquidez. Basicamente, a liquidez é o que faz o mercado seguir certo rumo, não é? Nós temos que entender isso. Podem existir outros fatores, né? Mas eu quero acreditar que a liquidez, eu tenho que acreditar mesmo que a liquidez é o maior impulsionador da aumentação do preço. O preço está sempre a tentar tirar liquidez, né? Para toda compra, há uma venda. É aí onde existe a tal dita liquidez. Por isso que digo que o mercado está sempre atrás da liquidez. Por isso que também dizemos que o que faz o mercado subir e ou descer é, de certa forma, a liquidez. Espero ver muitos compradores para se tornar vendedor, ou muitos vendedores para se tornar comprador. Claro, é uma palavra simples, porém, tendemos a esquecer quando entramos no gráfico. Eu basicamente fiquei um bom tempo a esquecer dessa simples teoria ou dessa simples frase na hora do trade. Mas, em hipótese alguma, na minha situação atual, eu venderia, né, um certo par de moedas ou ações antes que eu visse muitos compradores. Ou o contrário, em situação alguma eu me tornaria um comprador daquela paridade antes de eu ver muitos vendedores. Por que isso? Simples, acho que vocês até já fazem ideia. Se existem muitos compradores, significa que o preço desse produto estará elevado, porque há muita demanda para esse produto. Simples quanto isso, não é? Por isso que nós queremos virar vendedores quando nos apercebermos que existem muitos compradores, que normalmente são os retail traders, né? Que vamos entender mais a fundo e adiante. A mesma coisa acontece na situação contrária. Eu só vou me virar, ou só vou virar um comprador se eu ver muitos vendedores, porque muitos vendedores significa que o preço é baixo. E por outra, nós sempre queremos comprar a um preço baixo e vender a um preço alto. Então, a nossa situação ótima para vender, para nos tornarmos vendedores, é quando existem muitos compradores. E a situação ótima para se tornar um vendedor é quando existem muitos... acho que estou a repetir. Para se tornar um comprador é quando existem muitos vendedores. Simples quanto isso. A maioria que vence. Como assim a maioria que vence? Na verdade, é o contrário disso que eu quero que vocês entendam. Toda vez que vocês verificarem no gráfico que existem muitas pessoas a tomarem as mesmas decisões, tentem, de certa forma, fazer o contrário. Parece simples falando desse jeito, mas não é nada simples verificar isso no gráfico. Bom, é simples quando você já entende como é que podes fazer isso. Mas sempre que a maioria estiver em determinado posicionamento, tente pensar o contrário, não é? Que isso vai te fazer você ser um vencedor. E agora não me perguntem por que eu pus a maioria que vence, sendo que devia ser a maioria que perde. Simplesmente eu quero que vocês percebam que nunca em vossa vida tentem fazer a mesma coisa que a maioria. Não dá certo. A mesma coisa acontece neste mercado. Quando a maioria pensa em comprar, você de certa forma tem que pensar em vender. Por quê? Pela situação que te coloquei lá acima. Se existem muitos compradores, o preço de venda será alto. E nós sempre queremos vender ao preço alto. Então, a melhor coisa seria ser um vendedor. Tá vendo? E nem sei porque eu coloquei a maioria vence, devia ser a maioria que perde. Uma coisa parecida com essa. Mas basicamente é isso. Então entramos para a última parte, que é a psicologia trader. Este é um monstro de 7 cabeças que existe no mundo do trading. Você pode aprender como fazer a análise gráfica, como entender todos aqueles gráficos e você saber quando comprar e quando vender. Mas quando entramos naquilo que é a psicologia trader, a gestão de emoções e gestão de risco e muita coisa envolvida, tudo começa a ficar complicado, né? Começamos a perceber que, na verdade, o maior pedaço do bolo tem a ver mesmo com a nossa mente e a gestão das nossas próprias emoções. A paciência é amiga da perfeição.
quando estiveres em frente ao gráfico, você deve ter muita paciência. E a paciência é acoplada à gestão de emoções mesmo, porque existem pessoas impacientes, né, que não conseguem esperar. Estão à espera de determinada coisa acontecer no gráfico para se posicionarem no mercado. Nesse caso, podemos dizer, estás à espera de ver muitos compradores para se tornar vendedor no mercado, porém tens que tentar ser um pouco paciente, porque os compradores não vão aparecer de uma única vez para você percebê-los, né? Você vai ter que ser paciente e verificar o seu acentuado crescimento, né? Tipo, vai crescendo exponencialmente o número de compradores que existem lá. Só depois de verificar isso e com alguns padrões, você é que vai entrar no mercado. Acreditem, vão perceber isso de forma simples quando estivermos no gráfico. Dedicação. Bom, acho que sem dedicação não temos nada a fazer, não é? Porque para aprender isso você precisa ser um pouco disciplinado e dedicado. Acordar, aprender e não se permitir passar um único dia sem tentar aprender ou tentar consolidar aquilo que já sabe ou qualquer coisa do tipo. O simples fato de você estar dentro do gráfico a analisá-lo, você já está a aprender, já está a dedicar àquilo. De certa forma, você vai sair nesse dia com alguma coisa na cabeça que tem a ver com o próprio mercado financeiro, né? Porque aquele gráfico ensina, acredite, ensina dia após dia. Até os traders profissionais, os traders de ponta, podemos assim dizer, aprendem todos os dias, assim como eu. Gestão de emoções. Já havia falado desde lá no início porque é importante. A ansiedade, o fato de você entrar e sair cedo, entrar tarde, sentir medo de entrar, sentir medo de perder dinheiro. Eu até começo a pensar que o mercado financeiro está mais ligado ao nosso espírito e à nossa forma ou essência de ser, porque simplesmente lida muito com as nossas emoções. Você pode simplesmente sentir uma dor de cabeça tremenda só por estar em frente ao gráfico, né? Se não conseguir gerir as suas emoções. Você simplesmente pode até entrar em depressão por causa do gráfico, se não conseguir gerir as suas emoções. Então, o que eu recomendo é que leiam muito sobre psicologia trader, porque isso não é aula para prática, ou etc. Existem vários manuais por aí que podem falar sobre psicologia trader. Então, temos também a gestão de risco e finanças. Se você entra em um investimento sem pelo menos calcular o risco, ou pelo menos saber o seu risco-retorno, não vai fazer sentido algum você entrar no investimento. Você pode investir, porém você não terá noção alguma sobre o teu próprio investimento, se está a sair em conta ou não. Então, por isso que existe ou há essa necessidade de existir um sistema de gestão de risco e das suas próprias ou dos seus próprios fundos. Avaliação contínua. Bom, isso devia ser 5 e a 4, novamente. Mas a avaliação contínua é a avaliação de tudo que nós vimos anteriormente. Você sempre se colocar no posicionamento de perguntar-se o que é que estou a fazer de errado e por que que isto está errado e como é que eu posso corrigir isso. Acreditem, se não fizerem isso, não vão evoluir em qualquer situação da vossa vida. Então, é necessário que esteja sempre em contínua avaliação de você mesmo e das coisas que estão à sua volta, principalmente dos conteúdos que têm a ver com Forex. Sempre que você for querer aprender alguma coisa, pergunte-se primeiro se isso será útil para você ou não, porque existe muito conteúdo por aí sobre Forex, muitas mentorias, muitos vídeos no YouTube, muitos livros para lá e para cá. Se você não conseguir avaliar, se você não conseguir tentar se centralizar em uma única coisa, não vai dar lá muito certo. Daí que existe essa coisa de avaliação. E eu costumo fazer. Às vezes esqueço, mas quando perco sempre me lembro que tenho que fazer uma avaliação sobre tudo que tem aí em cima. A minha dedicação, gestão de emoções, gestão de risco, trades e tudo. Então, por hoje é tudo. Espero que não tenham dormido durante essa aula e possivelmente nem ter chegado cá. Mas são aulas chatas, porém essenciais, porque quando estivermos já lá a falar ou a detalhar cada uma delas nas aulas de imersão, será um pouco mais fácil de tentar entender, olhando para o gráfico, exatamente o que nós estamos a dizer aqui. Pelo que, nos vemos na próxima aula de indução.